Obrigado, porque o Senhor é bom. Obrigado porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, mesmo nós não cuidando muitas vezes daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para cuidar. Obrigado, Pai, porque a tua fidelidade é que tem levado a nossa vida mais além. Obrigado porque o inimigo não pode nos tocar. O inimigo não pode nos afligir sem a tua permissão. Obrigado porque o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Obrigado porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e nós confiamos no Senhor e nós não nos abalamos. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor e o Senhor nunca tem nos faltado. Obrigado porque o Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza, o nosso esconderijo. Nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, descansamos à sombra do Onipotente. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Sonda-nos e nos conhece. Prova-nos os pensamentos. Vê se há em nós algum caminho mau. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor. Que bom te ver, Elza. Que bom te ver, Hugo. Que bom te ver, Roberto. Que bom ver todos os que semana passada não puderam vir porque estavam enfermos. Mas hoje o Senhor os trouxe aqui para que nós pudéssemos tomar a Santa Ceia juntos e celebrarmos e agradecermos ao Rei dos Reis. Talvez o Roberto falou algo e eu sei que é assim. E eu me sinto assim quando nós viajamos. Sei que o Hugo, a Elza, o pessoal que não pôde vir semana passada por um motivo de saúde mesmo, quando dá 7 horas e nós sabemos que o culto vai começar e nós estamos deitados de cama, eu não sei vocês, mas para mim é horrível. Ó, quão bom e quão suave é estar em comunhão com vocês. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: que bom que você veio. Fala para ela assim: o culto não seria o mesmo sem você aqui. Isso dá o sentido de estar, de ser. É bom que vocês estão aqui. Quem não veio na escola dominical perdeu. Perdeu o café da manhã, perdeu a escola dominical, perdeu o churrasco, perdeu tudo. Hoje uma irmã e amiga fez aniversário, né? A idade não importa, isso não é importante. É 24, é isso. Gato, é gato. Mas nós passamos praticamente o dia todo juntos. Como é bom você ter um lugar para estar e ser querido ali naquele local. Como é bom quando você chora, ter alguém do seu lado para falar: vem aqui que eu quero falar com você. Como é bom ter alguém que se importa com você. Como é bom ter alguém que olha para você e é fiel a você, que se preocupa com você, que é verdadeiro com você, que olha para você e fala: ei, você é exclusivo. Fidelidade tem a ver com exclusividade. E tem momentos que nós queremos, né, um pouquinho de atenção, é fato. E é difícil quando a pessoa quer conversar comigo e tem outra do lado e outra do lado, e a pessoa fica assim: ô Ney, difícil. Você pode olhar para mim um pouquinho e falar só comigo? Nós somos assim. E eu quero te dizer que Deus é fiel a mim e a você, através da palavra dele. E mesmo nos momentos em que nós falhamos, conforme esse último louvor, mesmo no momento em que nós somos infiéis a ele, ele continua sendo fiel a mim e a você. Talvez você tenha entrado aqui essa noite, talvez a sua semana nem tenha sido boa, por saúde, por dificuldades, por complicações do trabalho, por complicações familiares, por complicações ministeriais.
Talvez você tenha entrado aqui se sentindo como uma flecha, só puxando para trás. Sabe quando você bota a flecha no arco e vão te puxando para trás, puxando para trás, puxando para trás, puxando para trás, e você fala: meu Deus do céu, todo mundo está indo para frente, cada passo que eu dou para frente, a impressão que dá é que me leva mais para trás. Estou fazendo tudo certo. O meu irmão ligou para mim esses dias e depois de 12 anos desviado do Evangelho, ele voltou para Jesus. Ele voltou para Jesus no domingo, na terça-feira ele foi demitido do trabalho. Não parece brincadeira? Ney, eu não entendo. Não é fazendo tudo errado no sentido de estar levando uma vida torta, não, mas fora de Jesus, você está no caminho errado. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então se você não está nele, você está vivendo uma vida perdida de mentira e morta. Se você está nele, você vive no caminho, na verdade e na vida. Se você está fora dele, você vive perdido, morto e num mundo de mentiras. Era o que ele estava vivendo. E é engraçado, né? Que depois de... nasceu no lar evangélico. Me ajudou a descobrir o chamado que Deus tinha para mim. É músico, adorador, levita. E a pergunta veio: Ney, olha que coisa. O que Deus quer comigo? Eu dei um passo para frente e o mundo está me empurrando para trás. Eu quero te dizer uma coisa essa noite. O mundo pode te puxar para trás, mas você está no arco do Senhor dos Exércitos. O mundo não consegue ver isso. Ele te empurra para trás e o arco vai esticando, esticando. A hora que o mundo pensa que você está no fundo do poço, lá atrás, o Espírito Santo que habita em mim e você manda a circunstância parar. E o arco faz assim, ó. E você é lançado numa distância que, se fosse só com a tua força, você não chegaria nessa distância. Numa velocidade que, se você fosse correr com as suas pernas, você não conseguiria chegar. O mundo pensa que te derrubou, mas o mundo está sendo um meio para te impulsionar, para você atingir o alvo que Deus planejou para mim e para você. Como uma flecha que acerta o alvo, assim sou eu e assim é você. O mundo está me empurrando para trás, pastor. Não se preocupe, porque você está no arco de Deus. A hora que Deus mandar, Ele te lança em lugares inimagináveis. Ele te leva a lugares que você nunca sonhou ir. Ele te coloca acima de tudo e de todos, porque Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Por que você tem medo? Do quê? Medo. Eu prometi que ia ficar quietinho lá em cima. A Michelle falou: quer que abre o caminho? Eu não preciso, eu vou ficar quietinho. Mas não dá. Eu gosto de estar perto de vocês. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como flechas que acertam o alvo. Tem situações onde tudo está se quebrando. Eu e você temos a obrigação em Cristo Jesus de sermos ponte para reconstruir relacionamentos. Quando as pessoas estiverem no deserto da vida e o sol estiver acabando com ele, a ponto dele já estar vendo miragens da vida, fazendo besteira, você deve ser aquele abrigo onde ele para por baixo, recobra a lógica das coisas. Repita comigo assim: como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Assim sou eu, nas mãos do Pai. Na mão de quem? Não é com você essa questão. O que eu faço? Entrega o teu caminho ao Senhor. Não, nem, mas eu entreguei.
Deixa Ele cuidar da sua vida. Porque não é fácil você tentar ser uma ponte por si só. Você já tentou arrumar um relacionamento na sua conversa e a pessoa olha para você e fala: quem te chamou na conversa? Você entra torto e sai quebrado. Mas quando você ora, o Espírito Santo fala para você: vá. Você chega, a hora que você chega, a pessoa olha para você e fala: era o que faltava, graças a Deus. Deus nos chamou para ser como o farol que brilha à noite, como flechas que acertam o alvo. Está indo para trás? Está sendo empurrado para trás? Guarda essa palavra. Você está no arco, que é Cristo Jesus. E a hora que você for lançado, ninguém te segura. Eu já me senti assim. Às vezes eu me sinto assim. Estou fazendo tudo que é para fazer está sendo feito. Tudo. E parece que cada passo que se dá, parece que Deus olha e fala: eu não mandei você fazer isso. Aí você olha e fala: mas eu tenho certeza que você falou para fazer. Se o Senhor falou para fazer, por que eu estou parecendo perdido? Muitas vezes nós parecemos perdidos. Muitas vezes nós estamos cercados de pessoas no sentido sozinhos. Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas eu me pego fazendo às vezes. O que Jesus espera de mim? O que Jesus espera de você? Ele sabe o que eu espero dele e me perdoa por isso. Porque normalmente o que nós esperamos dele são só coisas palpáveis. Ele nos perdoa por isso. Mas a pergunta dessa noite é: o que Jesus espera de você? O que Jesus espera de você, Rogério? O que Jesus espera de você, Marcela? O que Jesus espera de você, Shirley? O que Jesus espera de você, Cláudia? Se o que Ele espera é se você está pronto para corresponder às expectativas dEle. Porque Ele te manteve vivo até hoje, na esperança de que hoje você fosse melhor do que ontem. Fidelidade. Abra sua Bíblia em Lucas 6. Lucas 6, a partir do versículo 43. Todos encontraram? Lucas 6, versículo 43 ao 49. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco há árvore má que dê bom fruto. 44. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas os que ouvem e não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa.
primeira impressão é a que fica. Já ouviram isso? A primeira impressão é a que fica. E dificilmente se tem uma segunda chance de corrigir a primeira impressão. Guardou isso? A primeira impressão é a que fica. E dificilmente você tem uma segunda chance de corrigir a primeira impressão. Esse discurso que Jesus fez, ele pode ser chamado do discurso da planície. É semelhante ao discurso do monte. E ele estava ali, tinha acabado de escolher os apóstolos, os discípulos, e ele está conversando um pouquinho. E eu quero que você, é uma mensagem para que eu e você fizemos com os dois pés no chão. Eu gosto muito de frisar, e todos os pastores que pregam aqui sabem disso, e eles pregam assim. Nós não pregamos um evangelho e não acreditamos num evangelho. Não acreditamos num evangelho onde o que você fala não condiz com o que você vive. Eu não acredito nisso. De manhã, na ministração da escola dominical, o Juninho falou algo que é assim: se você ler o Salmo 1 e vivê-lo, faz mais sentido do que você ler a Bíblia inteira e não viver nada, só para falar que leu. Repita comigo assim: o que eu falo precisa ser condizente com o que eu vivo. E nesse discurso que Jesus está fazendo, é interessante que ele não trata de assuntos espirituais. Ele não fala do demônio, ele não fala de principados, ele não fala de anjos, ele não fala de querubins, ele não fala de inferno, ele não fala de nada disso. Ele fala de como lidar com a vida. Aqui, na planície. No seu dia a dia. Na sua casa. Na igreja. No ministério. Nos relacionamentos. E eu e você, como igreja de Cristo, e eu amo quando o culto está vibrante. Um burburinho de oração gostoso. O culto que nós oferecemos a Deus, o nosso culto racional, ele precisa ter um cheiro agradável. E para que esse cheiro seja agradável, você precisa se entregar ao que você está oferecendo a Ele. Em oração, em cânticos, em louvor, em orar pelo teu próximo, em ler a palavra. E aí, tem uma coisa que eu queria que você aprendesse hoje. Nós lidamos com a espiritualidade como se a espiritualidade estivesse fora do nosso contexto aqui. A espiritualidade está do teto para cima e aqui embaixo não tem nada a ver. Então começa o culto, eu pego a espiritualidade e puxo para baixo, acaba o culto, eu jogo ela para cima e vou viver minha vida. Aqui no culto você fala em línguas, aqui no culto você ora com intrepidez, ora firme, ora forte. Aqui no culto você canta, você vibra, você faz e acontece. Trouxe a espiritualidade para baixo. Mas eu quero que você repita uma frase comigo. Repita assim comigo: a espiritualidade desconectada da vida não passa de mera coreografia religiosa. Sabe por quê? Eu posso começar a sapatear aqui, posso começar a falar em línguas aqui, eu posso gritar e sair dançando aqui, ó. Mas e minha vida? Eu vou estar sendo um belo coreógrafo. Quem sabe a Ju me contrate para dança? Quem sabe o louvor me chama aí para pular aqui? A espiritualidade desconectada do seu ser diário não passa de coreografia religiosa. É isso que Jesus está avisando para os discípulos, para a turma que está ali na planície com ele. Ei, acorda! Você precisa dar fruto.
Você é árvore. O teu fruto é a tua vida sendo lida diariamente pelas pessoas que olham para você lá no teu trabalho. Que fruto que você dá lá? Nós ministramos isso em algumas escolas dominical. Lá no teu trabalho não dá para você dar pulinho. Lá no teu trabalho não dá para você sair falando em línguas. Como vão reconhecer que você é cristão lá? Desconectou. E agora? Não dá para fazer uma coreografia religiosa lá. Como que você dá fruto? Culto de ceia é para nos atrair à realidade. Nós vivemos na planície. Nós vivemos aqui. Não se desconecte. Repita comigo assim: eu preciso aprender a lidar com a minha nova vida. Eu canto, danço, pulo, tudo que eu falei aqui agora. Acabou o culto, a espiritualidade foi para cima, eu estou me mantendo aqui. Aí o jovem vai para casa, não consegue se relacionar com a sua mãe, é respondão, cola na prova, vive na balada, vive falando mentira, vive falando palavrão. O marido vai para casa, trai a esposa, olha para outra na rua, é um péssimo marido, um empresário corrupto. A mulher é relaxada com as coisas da obra, é fofoqueira, é linguaruda, é rixosa. Espiritualidade desconectada do dia a dia é coreografia religiosa. Nós precisamos aprender a lidar com a vida. Sabe por quê? Quando chega nesse ponto da nossa vida, dessa desconexão, vir para o culto dá a impressão que o que eu estou pregando, com o que está se cantando, com as ministrações feitas é blá, 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 blá. Já viu o filme assim? Onde a pessoa está totalmente desconectada do que o outro está falando, aí a legenda vem blá, 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 porque a pessoa não está nem aí mais, desconectou. A espiritualidade e a sua vida diária andam juntos, não tem jeito. E aí entra o segundo item. A espiritualidade, quando você recebeu Jesus no teu coração, Ele começa a transformar o teu caráter, o meu caráter, o nosso caráter. Os comportamentos são consequências do conteúdo de quem nós somos. O que é caráter, Ney? Caráter é aquilo que você faz, que só você sabe. Eu poderia reler e falar: caráter é aquilo que você faz no escuro, sabe, quando ninguém te observa. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Isso não é o pastor que vai saber, é só você. Isso não é a pastora que vai saber, é só você. Jesus disse: não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. A árvore é conhecida pelo fruto. O fruto é o seu dia a dia. A árvore é você. Culto de Santa Ceia hoje. Que tipo de fruto você tem produzido para o mundo ver? Que tipo de fruto eu e você estamos mandando para nossa família ver? Eu li algo aqui que eu achei fantástico. Eu não sei quem escreveu. Se eu soubesse, eu ia dar o nome. Um pensamento muitas vezes pensado gera uma ação. Uma ação muitas vezes praticada gera um hábito. Um hábito muitas vezes repetido vira um vício. E um vício vivido por muito tempo vira sua natureza. Vou repetir. Um pensamento muitas vezes pensado gera uma ação. Uma ação muitas vezes praticada gera um hábito. Um hábito muitas vezes repetido vira um vício. E um vício vivido por muito tempo vira sua natureza. Meu caráter é definido pelas minhas ações. E aí eu vou fazer algumas perguntas e é você que vai responder para Deus. O que te empolga? O que te traz aqui a essa comunhão? O que você mais ama na vida? Quem você admira? Quem são seus ícones? Quem você quer ser? O que dizem a seu respeito aquelas pessoas que te amam? Quais são os nossos sentimentos com relação a Deus e ao reino? Como você se comporta quando ninguém está vendo?
Não se esqueça, Senhor, tu me sondas e me conheces. Primeiro item, aprenda a lidar com a vida. Segundo item, transformar o meu caráter. Terceiro item, compromisso. Você não se envolve com o reino se você não tem compromisso. Eu não estou falando compromisso de vir aqui à igreja, e eu quero deixar sempre claro, é compromisso com Deus. Compromisso com Deus, ele desemboca em você vir. Mas assim como eu ministrei a semana passada sobre o pastor, sobre o bom pastor, e em todo momento que eu citei o bom pastor, eu deixei claro que eu estava me referindo a Jesus Cristo. Em nenhum momento se referindo a pessoas aqui como eu, a Ana, a Michele ou o pastor Vladimir. E quando eu falo de compromisso, é um compromisso direto com Deus. Vale a pena lembrar, o compromisso direto com Deus desemboca em realizações para o reino. Compromisso, terceiro item, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Ser cristão não é ser sapatinho de fogo. Ser cristão não é você andar dando glória o tempo todo pela rua alto, para que todos vejam. Não tem problema se você é assim. Ser cristão não tem nada a ver se você é tradicional ou pentecostal. De Assembleia de Deus, quadrangular, renovada, Cristo liberta, não tem nada a ver. Ser cristão é você chamar o Senhor de Senhor e fazer o que Ele manda. Quando você chama Deus de Senhor, quero que você preste atenção numa coisa. É diferente de você falar na padaria: ei, Senhor, uma coxinha e um pingado, por favor. É diferente. O Senhor, na conotação grega da palavra, quer dizer dono. Percebeu a diferença? Ei, Senhor, uma coxinha, por favor. Quantas vezes nós não estamos chamando o Senhor, o nosso Senhor, como chamamos a pessoa que serve o café na padaria, honrosamente? Ei, Senhor, eu preciso que o Senhor me cure aqui uma dorzinha de cabeça. Não tem problema, Ele é o Rafael, Ele cura mesmo. Mas não se confunda no tratar. Ele não é o garçom da padaria. A palavra Senhor, eu volto a repetir, ao qual eu e você tratamos Deus, é dono. E quando Deus fala para você assim: ei, eu preciso que você faça algo para o reino, a palavra não cabe. Porque não e Senhor não combinam. Se é dono, Ele tem autoridade e poder sobre mim. E com autoridade e poder sobre mim, dizer não para Ele incorre num sério risco. Eu não sei vocês, mas às vezes nós estamos andando pela rua e algo fala em minha mente assim: ei, dá uma parada aqui e faça tal coisa. Coisa da minha cabeça. Mas eu que tenho o Espírito Santo dentro de mim, o que Ele vai usar para falar comigo é a minha cabeça mesmo, porque é a parte inteligente do meu corpo. Já se pegaram assim? Para aqui, ora com tal pessoa. Ah não, deve estar toda ocupada. Ora com a Elza ali. Ah não, a Elza deve estar com a Marcela correndo com as decorações dela. Não vou parar. E era o Espírito Santo mandando você parar. É coisa da minha cabeça. É coisa da sua cabeça mesmo. Porque eu e você, volto a repetir, que temos o Espírito Santo dentro de nós. Quando Ele fala conosco, Ele não vai usar o seu pé, Ele vai usar a sua cabeça para pensar e falar: pare aqui para orar com a Elza. Eu estou mandando. Ah não, Senhor, eu tenho muita coisa para fazer. Cada vez que você falar agora: ah não, Senhor, lembre-se, não e Senhor não cabem na mesma frase. Se Ele é Senhor, lembra do sentido. Não é o que te serve o pingado na padaria, é o seu dono. Mas você só consegue fazer o que Ele manda se você entender que precisa ter um compromisso com Ele. Eu quero que você pense um pouquinho na oração do Pai Nosso. Eu não sei se você tem, eu não sei nem se você sabe orar essa oração. Eu não sei se você tem o hábito de orar essa oração. Mas eu quero que você, ao orar ela agora, se você
tem esse hábito, eu quero que você pense no que eu vou te ensinar aqui. Pai nosso de cada dia. Cada dia é dia após dia, não é isso? Isso tem a ver com relacionamento. Como você fala Pai Nosso de cada dia se você não pega a Bíblia um segundo para ler? Se você não tira um minuto para orar? Se você não tira um minuto para agradecer e falar: Paizinho, Abba Pai, Paizinho querido. Mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio a tantas dores, eu quero dizer que sem o Senhor eu nada posso fazer. Eu quero dizer que se eu estou conseguindo abrir a minha boca para falar que eu estou com dor, é porque o Senhor ainda está me dando fôlego. Vale a pena lembrá-lo, Pai. Está doendo. Relacionamento. Você que namora, você que é casado, quantas vezes está doendo algo em você? Você fala: ei, está doendo minha cabeça. Relacionamento. Mesmo que seja por uma queixa, você fala: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja. Santificado seja. Se Ele é santificado e você é filho dele, e a palavra cristão é pequeno Cristo, você tem se esforçado para ser santo, trazendo a tradução para a palavra santo é separado. Você tem sido diferença? Você tem sido sal da terra e luz do mundo? Venha o teu reino. Você deseja que a palavra da verdade esteja demonstrada através de você dia a dia? Porque o reino de Cristo é implantado aqui na terra através da minha vida e da tua vida. Você quer que o reino venha? O responsável, repita comigo assim: o responsável por implantar o reino aqui na terra sou eu. Seja feita a tua vontade. E se Ele fizer a vontade dEle? E a vontade dEle for na linha ao contrário do que você espera, seja feita a tua vontade? Assim na terra como no céu. A nossa vida aqui na terra, ela reflete lá no céu, positiva ou negativamente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí, essa parte é muito difícil, porque invariavelmente nós não estamos preparados para passar por dificuldades. Mas eu aprendi uma coisa com um irmão em Cristo, que ficou durante 10 anos na Somália. Às vezes o pão nosso de cada dia não chegava. Ele me ensinou algo que eu vou guardar para a vida inteira. Ele falou: Ney, quando o pão nosso de cada dia não chegava, aquele dia eu não tinha fome. Ele te dá o pão de um jeito ou de outro, ou para você mastigar, ou saciando você, nem que seja com oxigênio. Ele faz isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso te coloca em xeque sobre a questão de perdoar, porque você está pedindo para Ele te perdoar do modo que você perdoa o próximo. Se não é assim na tua vida, cuidado com o que você tem orado. Não nos deixe cair em tentação. Mas para não se deixar cair em tentação, você precisa estar disposto a não cair na tentação. Porque a tentação se apresenta para mim e para você todo dia. Ó. Cabe a mim e a você seguir em frente na tentação, ou voltar para trás e falar que eu não vou cair. Teu é o poder, pois teu é o reino. Livra-nos do mal. O reino é dele, mas por que você quer determinar e mandar nele essas coisas? É preciso que custe o que custar. A palavra amém lá no final. Custe o que custar. Isso é tudo que eu quero de ti. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sabe o que é esse amém? Custe o que custar, eu quero que isso se cumpra na minha vida. É verdade.
É um culto para chamar a realidade. Daqui a pouco nós vamos cear. Daqui a pouco nós vamos participar do corpo de Cristo. Daqui a pouco nós vamos lembrar o sacrifício que Ele fez, para que eu e você hoje pudéssemos entrar aqui e livremente cantar quão grande é o meu Deus. Só que nós precisamos ter um compromisso com Ele. Sem compromisso a coisa não anda. Sabe por quê? O Senhor procura verdadeiros adoradores. E eu frisei isso um pouquinho com louvor ontem. Se Ele procura verdadeiros adoradores, por que Ele tinha que colocar a palavra verdadeiros? O Senhor procura adoradores, não tá bom? Em algum momento da história da humanidade, Ele detectou que os verdadeiros e os falsos adoradores andariam juntos. Em algum momento da história, Ele detectou que o espiritual estaria para cima e o carnal embaixo, e só se juntariam quando você entrasse na igreja, quando eu entrasse na igreja, mas quando saíssemos, isso separaria. Isso gera uma falsa adoração, isso gera um falso relacionamento. E eu fiz uma releitura outro dia para ministrar com louvor, e a palavra adoradores tem a ver com compromisso, tem a ver com relacionamento. Então eu posso reler que o Senhor procura alguém para um compromisso sério. Isso significa que entre aqui, a igreja de Cristo, não especificamente só a ID, existem pessoas que não estão dispostas a ter um relacionamento sério com o Pai. Por isso Ele precisa procurar verdadeiros adoradores, ou alguém para um compromisso sério. Eu não sei se a hora que Ele procura, os olhos dele passam pela terra, Ele te encontra ou Ele me encontra. Mas a minha oração tem sido diariamente: Senhor, quando os teus olhos passarem pela terra, que o Senhor me encontre para um compromisso sério. Que eu não brinque de me relacionar com o Senhor, porque os relacionamentos que não são sérios, invariavelmente eles terminam, e não terminam bem. E por último, o quarto item é solidez. Terceiro item, compromisso. Segundo item, transformação do caráter. Primeiro item, aprendendo a lidar com a vida. No término do sermão, ele vai demonstrar no versículo 48, que fala assim, versículo 47: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. 48: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou e abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Repita comigo assim: Deus quer crentes preparados para a vitória, mas também preparados para a dor e para a tribulação. Tudo posso naquele que me fortalece, glória a Deus. Mas quando isso foi escrito, o irmão que escreveu, ele descreveu antes o que passou. Eu sei viver tendo e não tendo, eu sei viver com dor ou sem dor, eu sei viver livre ou sei viver preso. Em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Viu como o contexto é de vitória, mas de preparado para tudo? E muitas vezes a igreja de Cristo, ela tem falhado no quesito ensinar só um lado da moeda. Nós oramos bastante por pessoas, e glória a Jesus Cristo, elas foram curadas. Nós oramos bastante a pessoas que o papai levou ela para a glória. Ele decidiu o que fazer. E o cristão precisa ter solidez no evangelho, para não escorregar quando a vitória não vier do jeito que ele quer. Por quê? O Senhor não falou que talvez viria a tempestade. O Senhor não falou que talvez o rio fosse alagar. O Senhor não falou que talvez a tribulação viria. Não. Ele afirmou: construa sua casa firme. Sabe por quê?
Porque quando o rio subir, ou quando a tempestade vier, e acredite, ela vem dia após dia, você esteja firmado na rocha, que sou eu. Solidez no Evangelho. Sabe por quê? Faça chuva ou faça sol, eu estou bem certo em quem eu tenho crido, e sei que Ele é fiel para terminar aquilo que Ele começou, mesmo que esse terminar seja me levar para a glória com Ele. Olha que fim glorioso. Olha, você quer morrer? Não quero. Não é disso que eu estou falando, mas eu estou te falando que a morte é iminente a mim e a você todos os dias. E você precisa estar. Ontem, indo um pouquinho, saímos para jantar com os irmãos, e a Marginal Pinheiros parada, um sábado, 8 horas da noite. E andamos talvez por 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, e o trânsito estava sendo fechado. Uma moto caída, 2 capacetes e 2 pessoas cobertas com alumínio. Talvez eles tenham saído para jantar como eu e os irmãos, mas não chegaram lá. A eternidade deles chegou. Preparados para a vitória, seja ela aqui, ou seja ela entrando na glória. Para os que ficam, dói um pouco, mas eu quero que a nossa igreja, a Igreja de Cristo, localizada aqui em Vila Isabel, seja ensinada, esteja sólida e preparada. Porque assim como o Senhor tem mais de 8.000 promessas na palavra para mim e para você, entre elas se inclui uma que nós não gostamos, mas está lá: no mundo tereis aflições. Isso está colocado. Vai ter aflição. Vai ter momento em que as coisas vão estar fora do seu controle, fora do seu alcance. Vai ter momentos em que você vai ser perseguido. Vai ter momentos em que vão falar mal de você. Vai ter momentos em que você vai ser demitido do emprego. Vai ter momentos que a enfermidade vai te apertar. Vai ter momentos que vai ter confusão na tua casa. Vai ter momentos em que você vai ver coisas que você vai falar: meu Deus, a montanha é maior do que o que eu posso pular. Vai ter momentos de lutas, sim. O Senhor não promete te livrar da situação, mas Ele promete te livrar em meio à situação. Isso precisa te alegrar, isso precisa tranquilizar o teu coração, isso precisa tirar a sua frustração quanto cristão. Eu tenho jejuado, orado, madrugadas após madrugadas. Eu tenho pedido, pastor, eu tenho orado. O Senhor parece que não está me ouvindo, parece que o céu está de bronze, como diz a música do Kleber Lucas. Parece que nada acontece. Eu não sei mais o que eu faço. Eu sei. Descansa no Senhor. Eu vou te falar algo que talvez te deixe pensativo, dependendo de onde você vem como igreja. Se o Senhor permitiu você passar por uma situação, guarda bem o que eu vou te falar. Se o Senhor permitiu você passar por uma situação, pede para Ele te confortar em meio a ela, porque livrar Ele não vai. Guardou? Guardou? Se vocês não se prostrarem diante desse rei, vocês vão para a fornalha. Já estava avisado que ia para a fornalha. O não se prostrar diante da estátua lá era uma sentença, uma confissão: vou para a fornalha. O Senhor podia fazer um rebuliço lá, tremer tudo, a turma cair, a estátua cair, todo mundo ser engolido pela terra, como já houve em outras vezes. Mas lá não. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não caíram de joelhos jejuando desesperados. Eles tomaram uma decisão: se Deus está no negócio, eu vou com Ele, nem que for até a morte. Estou jejuando, pastor, o negócio está duro. Você já orou para ver se Deus permitiu? Na condição de filho de Deus, a circunstância só chega até você se Deus permitir. Está passando? Você aguenta. Está
passando? Se aguenta. Tá passando, Ney? Se aguenta. E o Senhor está olhando lá. E de vez em quando você ora, e eu falei isso na escola dominical, de vez em quando você ora e fala: agora eu quero ver como Deus vai me responder. Ó, ousado. E Deus está lá do céu olhando e falando assim: eu quero ver como você vai me responder em meio a essa luta. Eu confio em você. Vai firme. Não me negue, não retroceda. Confie em mim, descansa em mim. Eu sou teu escudo, a tua fortaleza. Eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia. O meu Espírito Santo está dentro de você para te consolar, para te confortar. Não temas. Mas está doendo, Deus, Ele sabe. Mas está difícil, Deus, Ele sabe. Mais do que você. Ele sabe mais do que você. Porque aquilo que você não suportaria, Ele filtrou, segurou nele, deixou chegar em você só o que você suportaria. Senão a palavra dele não seria verdade. Não vem contra mim e você é algo maior do que o que você pode suportar. Só que isso você só consegue entender se você está sólido no Evangelho. Se você tem compromisso com o Evangelho. Se você deixou Deus tratar o teu caráter. E se você aprendeu a lidar com as coisas da vida, não separando o espiritual do diário, do dia a dia, não vivendo o espiritual como se ele estivesse lá em cima e você aqui embaixo. Não. Estou passando, está duro, está difícil, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é no contexto dele te livrar, é no contexto dele te fortalecer, para você conseguir atravessar o mar até o outro lado. O mar não se abriu, não se preocupa. O Espírito Santo é aquele caninho, sabe? Que você põe para fora da água e dá um desespero danado. Eu não sei se as pessoas já mergulharam aqui, não sou mergulhador, mas que dá um desespero, você está embaixo da água, só com aquele caninho e confiando nele, que o seu ar vem dali. Mas você não morre afogado. O Espírito Santo guarda as proporções, ok? Aquele caninho que te dá um fôlego quando parece que o ar está te faltando. Como que eu entendo isso, Ney? Se solidificando na palavra. Não tem jeito. Não tem jeito. Pare. Às vezes você deixa tudo, chamado, compromisso, estar, você deixa tudo de lado. E para acabar, quando eu trabalhava na casa Porto Seguro, na rua Porto Seguro, na Armênia, moradores de rua, pessoas que chegaram no último estágio, não tinha para onde ir mais. Iam para um abrigo provisório, um abrigo de passagem. Não era para dormir, era para ter o que comer. Café da manhã, almoço, tarde e ir embora. E era interessante quando algumas pessoas entravam, elas não sentavam na cadeira, porque elas perderam todo esse conceito de que a cadeira é para sentar, de que a torneira é para você beber água, que o copo é para você pegar água. Perderam. Coisas básicas, perderam. Então elas chegavam e sentavam direto no chão. Sabe, acostumadas a sentar na calçada? É engraçado que de 100 que entrava por dia, pelo menos uns 12 ou 13, você via eles se reunindo, sentadinhos no chão. E olha a oração deles: obrigado, Senhor, por mais um dia. Eles não tinham nada. Nenhuma casa na comunidade, nenhuma casa na Cidade das Flores, nem um telhadinho para cobrir, não. Nada. Mas obrigado, Senhor. Eu fiquei lá por 1 ano e meio. Por 1 ano e meio eles se reuniam e falavam: obrigado, Senhor, por mais um dia. Nós temos tudo. Só falta o Evangelho ficar sólido em nós, para que nós paremos de murmurar o dia a dia e possamos dar um fruto como uma árvore boa, e
não um fruto como uma árvore ruim. Goiabeira, goiabando, dando fruto conforme a nossa espécie. Eu preciso produzir frutos conforme a minha espécie. Frutos é o meu caráter. Árvore é o que sou aqui, ó. É o que você vê, ou o que eu quero que você veja. Mas quando eu produzo frutos, o fruto sai exatamente como que eu sou. Abaixe sua cabeça. Pai, nesse instante, nós estamos aqui pensando um pouquinho sobre como tem sido o nosso tratar com a espiritualidade. Como tem sido o nosso agir com o Senhor na nossa vida diária. Como tem sido o nosso relacionamento com o Senhor quando não estamos reunidos num grupo aqui na igreja. Como tem sido o nosso relacionamento quando ninguém vê. Nós estamos refletindo isso aqui. Eu te peço, Pai, que o Senhor trate a nossa vida diária. Eu te peço, Pai, que o Senhor trate o nosso caráter. Eu te peço, Pai, que o Senhor trate o nosso compromisso com o Senhor, consequentemente com o reino. Eu te peço, Pai, que o Senhor solidifique o Evangelho em nossos corações, para que nós não possamos andar como por ventos de doutrinas, que cada hora muda para um lado. Que o Senhor seja a nossa única esperança. Que nós lembremos o tempo inteiro que quem quiser ir após o Senhor precisa primeiro negar-se a si mesmo, o seu jeitinho de ser, tomar a sua cruz e te seguir. Não é fácil, porque muitas vezes nós morremos crucificados na cruz que carregamos. Era assim na época: carrega-se a cruz e é crucificado na cruz. E nesse instante, Pai, nós participaremos da ceia, onde o suco de uva simboliza o teu sangue, onde o pão partido simboliza o teu corpo, que foi ferido por nossas transgressões. Mas nós queremos, antes disso, refletirmos um pouquinho, como fizemos aqui nessa ministração, nessa reflexão, nessa palavra de alerta, nessa palavra para que nós possamos voltar ao início de tudo e retomarmos o caminho do Evangelho sólido, preparados para a vitória, mas preparados também para o que der e vier. Como os nossos irmãos, Pai, foram martirizados e não negaram o Senhor. Quantas vezes nós temos negado o Senhor por nada? Quantas vezes nós temos trocado o Senhor por um prato de lentilha? Quantas vezes nós temos mentido? Quantas vezes nós temos mentido a respeito do Senhor? Quantas vezes nós temos mentido a respeito de nós? Quantas vezes os hábitos repetidos têm se tornado o nosso modo de vida? Modos esse que não te agradam. Hoje é um culto de Santa Ceia. Eu gosto porque eu aprendi assim, Pai, a examinar-se o homem a si mesmo. E o examinar-se, Pai, não é para se autocondenar. Não. É para se arrepender e ter um momento de reflexão com o Senhor, para poder se arrepender e pedir perdão dos erros cometidos, perdão das vezes que o que diz não condiz com quem é, e participar dignamente do corpo. Esse examine-se, pois, não é uma autocondenação. Esse examine-se, pois, é uma segunda chance de se arrepender e participar do corpo. Ali em Coríntios, quando Paulo escreve, Pai, a igreja não estava legal, a igreja estava bagunçada. Havia disserção entre os irmãos, havia brigas, havia prostituição, havia mentiras, havia um mundo dentro da igreja. Por isso Paulo os exorta, como exortou. Mas hoje não, Pai. Hoje nós, como igreja, entendendo a nossa vida diária, porque não dá para separar o espiritual do dia a dia, nós vamos participar dignamente do corpo. Porque aquele que beber indignamente, Pai, está bebendo para a sua própria condenação. Mas
Mas esse não é o desejo do Pai. Por isso esse tempo, Pai, para que nós oremos a Ti e confessemos ao Senhor os nossos erros, as nossas falhas. E eu sei que o Senhor é fiel e justo e pronto a nos perdoar. Em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, você vai ter 2 a 3 minutinhos para orar, falar com o Pai, refletir. Nós já estamos indo para a Santa Ceia do Senhor. Quem pode participar da ceia são as pessoas batizadas nas águas. Se você está visitando a nossa igreja hoje e é membro em uma outra igreja, parte do corpo, e é batizado nas águas ali, você é convidado a participar do corpo de Cristo junto conosco. Se você já recebeu o Senhor como teu Senhor e Salvador, mas nunca passou pelo batismo, no final do culto nos procure. Hoje começou a aula de batismo. E será um prazer para nós, como igreja de Cristo, não como igreja de placa, batizar você, para que na próxima você possa participar da ceia do Senhor conosco. Enquanto isso, tem o seu tempo aí de orar com o Pai, falar com Ele, pedir para Ele ver se há em você algum caminho mau, pedir perdão e que Ele guie você pelo caminho da justiça. Fale com o Pai.